Opa! Boa noite, boa noite. Esperando o Paulo entrar. Boa noite, Benê. Boa noite, Vladimir. Boa noite. E hoje eu tô de favor na casa dos outros. Tô bem, graças a Deus. Tô bem. Paulo entrou. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Maria Formiga. Olá! Opa! Olá! Que ótimo! Tá mais claro. A É, imagem tá mais clara. Que bom! Que eu tô achando ótimo! estranho, eu tô achando estranho que você tá no ao vivo ao invés de estar no meu fone de ouvido. Como assim? Não, ao invés de você estar falando no meu fone de ouvido dentro da minha cabeça, você está Hum. falando no ao vivo, não entendi aqui, mas tudo bem. Vou tirar o fone. Tá me ouvindo? Oi, Isabela. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Então tá bom, então eu vou tirar fone de ouvido. Pelo menos eu não derrubo o telefone. Estão te dando boa noite. Benê tá te dando boa noite, Piero. Boa noite, Benê, seja bem-vinda. Boa noite, Rodrigo, Benê, Vladimir, assim, irmão. tá sempre aqui. Olá. Boa noite, olá, Olá, olá. Isabela. Bom, Muito bem. hoje a gente vai falar de uma coisa super importante, né? Algo super importante, que é o plano astral, é isso? É uma conversa séria, hein? É um papo pra caramba de bom. Muito sério mesmo, muito sério, muito Sim. bacana, né? E eu tô Então, achando legal a gente fazer as nossas lives assim, que esses papos assim, bem, que a gente tem que estar com a cabeça bem assim para ir elaborando, de quinta. Então, toda quinta vai ser a quinta do Piero, já lancei. Até coloquei na propaganda, quinta do Piero. Porque aí a gente vai epa. falar de plano astral, transição, vai falar de umas coisas mais assim, quem quiser se aprofundar mais no assunto, né? Então, Não que os outros quando assuntos não sejam profundos, mas a gente vai profundo nessa demais da conta. pegada. Uhum. Olha, eu E fico, você, eu fico até. Angela? Olá, Elisângela, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Bem-vinda, Sabe uma Elisângela. coisa, Thelma, esses assuntos que a gente está tratando, eles são muito pertinentes para a época histórica que nós estamos. Sim. Porque agora vira e mexe, você tem alguém falando alguma coisa sobre, por exemplo, transição planetária. E aí, Uhum. assim, e como são pessoas que são bons cientistas, pessoas que Uhum. estudam, pessoas que se aprofundam, a responsabilidade da gente é muito grande, porque nós temos que estar ali, ó, na mesma altura desse povo, entendeu? Isso Uhum. é Entendi. um desafio e é uma felicidade poder ter a oportunidade que a espiritualidade está me dando de Então, poder e outra ajudar. coisa também, eu acho que a gente está no momento também das coisas serem ditas, né? Das verdades virem à tona, porque tinha uma época que esses ensinamentos, essas coisas eram tudo meio que escondido, meio que uma ordem meio que secreta, sei lá. Mas É, hoje não, eu acho que a exatamente. ordem hoje é colocar para o público, né? Para o grande público sobre essas coisas, né? Até porque não se tem mais tempo. Uhum. Até porque não se tem mais tempo, principalmente para postergar posturas pessoais, entendeu? Então, Sim. assim, essa conversa ela é importante porque ela corrobora para uma introjeção, para uma análise interna de posturas pessoais. E aí, dentro desse contexto, a gente está sendo muito cobrado, porque aquilo que eu disse, que a gente, né, eu vou me colocar aqui como um instrumento da espiritualidade, mas aquilo que a espiritualidade falou nas lives que elas têm feito com outros conectores, e aquilo que a gente falou também no bate-papo da semana passada.
A gente não tem mais Uhum. tempo para errar na terceira dimensão e a gente precisa se responsabilizar, sim, pelas nossas atitudes. Porque a gente Uhum. planta um monte de coisa, na hora de colher não quer colher porque é pesada a colheita. Como assim? Uhum. Entendeu? Ah, me E, arrependi. e a gente tá no momento agora, né? Eu acho que desde o dia 12, né, de dezembro até o dia 21, a gente está nesse momento de acertar um acerto meio que de contas mesmo, né? É, na verdade, De. na verdade é um acertar do canal, viu, Thelma? Eu acho que é como Hum, se fosse uma onda de rádio que ela está ainda meia fora do canal e as pessoas agora precisam se dar conta de que aquele chiado atrapalha mais do que ajuda. Entende? Por que Nossa, que eu que estou falando isso? muito boa analogia, muito didático, muito fácil de entender. É, porque o que Sim, acontece é o seguinte, a gente está falando muito de dimensões e de transição dimensional. A primeira coisa que você precisa entender é que você é dimensional. O corpo, ele literalmente é dimensional. Então ele sim, flutua por consciências que nem ele sabe do acesso que ele tem. sim, Entretanto, ele é completamente influenciado pelas inteligências extrafísicas que estão em dimensões que você não alcança porque você está preso na terceira dimensão de cegueira pura, principalmente cegueira moral. Então, entendi. eu fiz umas pesquisas, ouvi umas palestras e tal, separei os livros. Aliás, separei livro pra caramba, porque a gente tem muito material, só não tem tempo para estudar, também pela Uhum. preguiça de estudar. Mas a questão é que, assim, eu estou tomando muito cuidado com o que eu estou falando, porque eu fui aconselhado, eu fui sugerido pela espiritualidade para tomar cuidado com as palavras que eu usaria. Ou usarei É, para fazer essa palestra de hoje. Por quê? uhum, A gente está trabalhando com quarta dimensão. Nós estamos trabalhando com consciência extrafísica de quarta dimensão. uhum, E isso para a humanidade de terceira dimensão completamente cega, muda e surda daquilo que a gente está falando. Então eu tenho que tomar sei, um cuidado para não ferir egos, entendeu? Porque assim, a gente entendi. pode falar determinadas coisas aqui e as pessoas ficarem melindradas em relação ao que o Piero ou que o Paulo estão falando, por conta de que elas têm posturas que são mais religiosas, de conexão com outras deidades, e não com essa inteligência mais solta, mais aberta, mais translúcida, entendeu? Uhum, Então, pessoal, eu faço um pedido para vocês de me permitir responder ao que vocês têm para perguntar, de dúvidas. Pode ser religiosa, pode ser filosófica, pode ser lá o que quer que seja. claro, claro. Entendeu? Para a gente poder ir na direção daquilo que vocês já têm de informação, porque aí eu ajudo. Eu assisti um documentário, hoje repeti o documentário pela terceira vez, para eu efetivamente não pisar na bola. Uhum, Quando a gente fala de informação e também de formação extrafísica. Por uhum, quê? Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, Thelma. Então sei, a gente planta, a gente joga um monte de semente no jardim, mas na hora de colher a gente fica pensando se é joio ou se é trigo, por não ter tido consciência do. Olha que. sei. Thelma, Tô aqui, tô aqui. tudo bem? Então, assim, Tô bem. dando seguimento nessa linha de raciocínio, a nossa responsabilidade ela é gigantesca. Porque se uma pessoa, um espírito solar, uma deidade, uma divindade como Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, vem avisando para esse povo de terceira dimensão que se precisa se responsabilizar pelas tomadas de decisão, independente se o livre-arbítrio foi usado de maneira tal ou qual, você usou o livre-arbítrio, você usou da sua liberdade de escolha para escolher alguma coisa. Como nós Uhum, temos uma série de influências de um campo anímico de baixíssima frequência, sistemas draconianos, sistemas reptilianos, sistemas, enfim,
de inteligências extrafísicas com um nível de tecnologia acima da nossa média de terceira dimensão, a gente é influenciado por essas pessoas até por uma questão básica de hibridismo. Você não sabe quando começa um e quando começa o outro. Então, tem Entendi. pessoas na terceira dimensão com posturas extremamente reptilianas, Tem mesmo. extremamente draconianas, extremamente instintivas, de um nível de animalidade que você fala assim: caramba, os anos passam e as pessoas continuam na mesma prisão ali do ego. A gente está vivendo um momento muito assim, né? Muito pão, pão, queijo, queijo, muito olho por olho, dente por dente. Como a gente Exatamente. vê que isso ainda está muito forte, né? Presente na sociedade. A gente, até estou falando agora da sociedade brasileira, por exemplo, a gente achava que a gente estava tão evoluído, que a gente era um povo tão de paz e tudo camuflado, né? Toda essa coisa mais sombria, né? Tava tudo ali meio que. Sabe quando você tem uma água Escondidinho. empoçada que você É, não toca nela? Aí quando você toca, ela fede, né? e Então, fede acho que é muito. muito, é. A E fede sensação que é de pior, várias. né? A questão, Thelma, é você saber que você recebeu a mesma educação de determinada pessoa, uma educação de luz pura, e aí a hora que aquela pessoa se expressa, ela se expressa com ódio, ela se É, expressa com verticalidade, ela se expressa com é, preconceitos que você jamais passaria pela tua cabeça que estava dentro daquele coraçãozinho que você tanto ama. é, Então, veja, nós estamos em digladiamentos filosóficos, religiosos, posturais. Nós estamos no meio de guerras de conceitos e de retórica. é, Por quê? sim. O mais importante é que eu quero provar para você que a minha razão é melhor do que a tua, que a minha verdade é mais verdadeira e definitiva do que a sua. Então, seja lá o que É. você quiser dizer para mim, eu vou confrontar você nos mínimos detalhes. Ou seja, Mas um por outro lado, descimento. mas por outro lado, essa mesma sociedade que está aqui encarnada, né? Claro que com a ajuda das outras, né, das outras entidades, né, que estão em outras dimensões, mas mesmo essa sociedade também provoca coisas, desenvolve coisas tipo o Ponopono, que é, olha o nível de consciência que essa mesma humanidade já chegou, de você poder Não, perfeito, reconhecer, não é? Eu perfeito. acho, na época de Jesus, eu acho que tinha muito menos isso, era outra época, né? Na Na verdade, época de. Thelma, na verdade, ó, veja, nós estamos falando de repetições de ciclos, Uhum, tá legal? Porque sim. quando o pessoal veio de Capela migrado para o planeta Terra para limpar os pecados pessoais, porque a Terra é um planeta de expiação moral. A Terra é um planeta escola, ou escola hospital, ou hospital escolar, sei lá. As pessoas elas vêm com um nível de moralidade baixíssimo para Sim. tentar, nas encarnações sucessivas, alcançar alguma consciência, alguma responsabilidade de terceira dimensão. Por que eu estou te Uhum. falando isso? Porque se você sai do corpo hoje sem ter feito as mudanças no seu, na sua, as mudanças íntimas necessárias para você evoluir, você Uhum. continua patinando. E aí passa uma encarnação, passa duas encarnações, passa 10 encarnações, passa 1000 encarnações e você continua do mesmo jeito. Sim. Lembra? A gente sempre brinca com a história do Dick Vigarista, né, Thelma? É. Por quê? Porque é exatamente esse sabotador que é a marca principal da humanidade de terceira dimensão. Pelo menos essa que a gente conhece. O Sim. nível de mau caratismo, o nível de baixeza moral, o nível discutível do grau escolar das pessoas, e eu não estou me referindo à escola fundamental, eu estou me referindo ao como você encara a vida. Uhum. Você encara as pessoas não como um igual, você encara, hoje pelo menos, em Kali Yuga, né? Nós estamos numa Uhum. era de escuridão, de sono profundo, aonde nós estamos tendo que acordar na marra. Tá.
Sim. ok? Olá, Vanessa. O que que acontece? É extremamente importante colocar a mão aqui, ó, e falar, eu sou tão responsável quanto qualquer um por jogar um papel na rua, jogar uma ponta de cigarro, uma lata de cerveja, um pet de guaraná, na praia, de colocar fogo na mata, de não ter consciência ecológica nenhuma e achar que a natureza vai se limpar por mágica, Sim, sim, entende? Então, assim, nós sim, somos sim responsáveis absolutos por aquilo que nós estamos colhendo, ou seja, o plantio é livre. sim, Mas você tem responsabilidade absoluta em colher o que você planta. Então, sim. veja, o mais importante aqui é tomada de consciência. E aí a gente vai falar de quarta dimensão, principalmente de plano astral inferior, porque veja, quando você é um espírito de luz, tá bom? O Sim. espírito da luz ele desce no planeta para trazer mensagens de boas novas. Então ele vem com um valor moral, com uma postura moral. E, gente, quando eu estou falando de postura moral, isso não quer dizer que eu seja acima da média, diferente da humanidade. Não sou, não. Nós somos sabotados todos os dias. Então a gente é responsável pela vigília. Porque todo dia aparece um porco-espinho aqui do lado, falando assim, ó, faz de tal jeito, do pior possível. Aí aquelas pessoas que não fazem uma reciclagem interna, que não faz uma vigília interna, acaba indo na direção de um suicídio. E quando eu falo de suicídio, eu não estou falando do camarada que pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Eu estou falando do camarada que todo dia ele vai na direção do só por hoje eu vou ser pior um pouquinho. Só por hoje eu Hum, vou fazer o mal de fulano. Só por hoje eu vou tentar tirar o emprego de ciclano. Só por hoje o vizinho que cresceu, eu tô com inveja dele, tô com ciúme dele, vou dizer que ele roubou o dinheiro que ele tem, porque eu não sou capaz de. Pronto. Entende o que eu quero dizer? Do tamanho da entendo. responsabilidade que a gente tem de evoluir? Então, Sim. reforma íntima é a mesma, o que mais se precisa é olhar para você. Ficou longe você. Ficou longe. É, ficou longe. Não tô te ouvindo. Você não está me ouvindo? Agora eu tô. Agora eu tô. Ah, tá. É porque Tava longe. entrou uma ligação e eu acabei de desligá-la. É, Então, veja, reforma íntima. Então, vamos lá para aquilo que é a live de hoje. Hashtag plano astral e quarta dimensão. Veja, tá. a gente vem falando de corpos filosóficos, de consciências de sete níveis. Lembra disso? Lembro. Então, a memória acásica do planeta está para o reino cristalino, a Tá memória. longe ainda. Tá Você quer que eu longe. coloque o fone de ouvido para ver se fica melhor? Acho que sim. Peraí, calma aí. Alô? Agora sim. É? Melhorou. Ah, sim. Então tá bom. Não, é porque Melhorou. aquela hora estava aberto, melhorou então. É. Você ouviu até onde? Que você agora, como é que fala? Você, como é que é? Você tá falando de memória akáshica. Ok. Então a gente está com o reino cristalino, que é a memória acásica. O Uhum. nosso corpo, Thelma, a formatação, o fomento do corpo físico, ele está para os quatro elementos. Por isso, quando você vai fazer o seu mapa natal da astrologia, ele mostra a quantidade de elementos que você tem no seu mapa. Tudo E bem? isso influencia. Isso influencia. Por exemplo, se eu tiver pouco fogo no meu mapa, pouco, Você é uma pouco, pessoa inerte. Uma pessoa entendi. sem fogo é uma pessoa sem ação. Tá, Agora, uma pessoa com muito fogo é uma pessoa superativa, tá, ok? Então, a mesma coisa para os outros elementos. Uma pessoa que tem pouco vento, que tem pouco ar, é pessoa que pensa pouco, que ela é mais reativa. E se ela tiver mais vento do que fogo, mais fogo do que vento, ela é uma pessoa que ela é muito rápida, muito inteligente, mas pouco persistente.
porque ela queima o combustível com muita rapidez. A mesma Porque ela coisa que precisa da terra, né? Ela precisa da terra para... precisa aterrar e precisa emocionalizar. Senão você fica com aquele conceito de cérebro trino. Você já ouviu falar de cérebro trino? Não, cérebro trino não. Vi falar já Não. de chamatrina, essas coisas, mas cérebro trino não. É que o ser humano, ele tem 3 modalidades. Vamos lá. Quando a gente estava lá na bananeira, lá atrás, há 200 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, nós fomos geneticamente transformados. Quando a humanidade veio para o planeta Terra, assim quando a humanidade vai para qualquer outro planeta de terceira dimensão, muitos outros planetas e pessoas, trabalhadores da luz, migram. Muitas raças migram para esse planeta para ajudar com tecnologia. Entendi. Tá bom? Então você, aqui para nossa Terra, falando num nível mais xamânico, por exemplo, nós temos uma reação reptiliana. Esse cérebro reptiliano ele está assim entre a hipófise e a epífise, descendo para a cervical, descendo para o cerebelo. Esse cérebro reptiliano, ele te dá o confronto da vida. Se você tem medo, ou você fica estático, ou você corre, ou você confronta. Se você tem fome, você come. Se você sente frio, você se veste. Se você tem alguma necessidade fisiológica, tudo isso é cérebro reptiliano. Se você quer comprar alguma coisa ou fazer alguém comprar um produto seu, é no cérebro reptiliano que nós vamos injetar informação para que ele seja o meu melhor cliente. Entendi. Ok? Por quê? Porque eu vou trabalhar o ego da pessoa. O poder, o belo, o feio, o gordo, o magro. Eu vou trabalhar a formação da imagem que ela tem dele mesmo na frente do espelho. Certo. Beleza? Quando eu vou para um cérebro afetivo, que é o cérebro do ser humano, o cérebro do ser humano ele é afetivo porque ele é emocional. O ser humano ele é mamífero. Então é um cérebro mamífero. Se eu tenho uma cria, eu vou cuidar dessa cria até que ela cresça para se cuidar sozinha. Então eu tenho amorosidade. Entretanto, eu ainda tenho um lobo parietal periférico, que é o animalesco, que é o camarada que ele recebe informações adestráveis, mas ele também é rebelde. Ou seja, ele é meio mamífero e meio reptiliano. Entendi. Existe esse conceito de cérebro reptiliano, porque nós somos 3 em 1. Mesmo quando a gente é divindade, em nome do Pai, em nome da Mãe, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Toda a religiosidade é formatada no 3, porque o 3 é o 1, o 2 e o 3, que é a metade dos dois, de cada lado. Sim. Ok? Sim. Então tá, então vamos voltar lá. Eu tenho então uma memória aquática, que essa memória aquática ela está para o elemento água e está para o elemento floresta. As matas, as folhas, elas são muito mais água do que terra. Então elas são oníricas também. Elas são sensitivas também. Você já fez na sua vida alguma foto Kirlian? Não. Não? Não. Existe um inventor brasileiro, eu me lembro, eu acho que era Roberto Milhomes. Esse camarada do Paraná, do Rio Grande do Sul, algum lugar assim, não me lembro agora. E ele trouxe um projeto que nasceu na Rússia, nos anos 1942, 44, mais ou menos, que era uma máquina de sensibilidade elétrica ou eletrônica, onde você colocava a sua mão dentro de uma câmara de fotografia, batia a foto do seu dedo e na hora de revelar a foto, saía uma aura eletrônica do seu dedo. Ah, eu já ouvi falar disso. Isso é uma foto Kirlian. E outros testes em laboratórios foram feitos com plantas, dizendo que a planta ela reage ao emocional. Então, por exemplo, se você... Ela reage. Eu tenho percebido isso agora morando na roça. É impressionante. Excelente. Então, as plantas, elas interagem. Aliás, a natureza toda, ela interage com você. Ela interage.
O único que tem o conceito de mexer e modificar é o ser humano. Porque as plantas não fazem, Nossa. só fazem a parte dela e os animais também. Por exemplo, o cão, o gato, são raças alienígenas, Uhum. ok? Eles vieram para o planeta Terra como coparticipantes. Eles não vieram, assim como o boi, assim como os animais na selva, vieram para interagir com o ser humano. Eles não vieram para ser comidos. Eles não vieram para ser alimento. Eles eram alimento numa época de gelada, onde o ser humano não tinha plantio e precisava de uma carne, de proteína de carne para poder se manter. Entretanto, a gente criou uma tradição, e essa tradição é de que você precisa comer carne, senão você não é feliz. Isso não é uma verdade. Porque se você pega aí um búfalo, você pega um hipopótamo, você pega uma girafa, você pega um elefante, eles só comem vegetal e são grandes com mais de uma Isso tonelada. ainda acho que ainda é do cérebro reptiliano. Reptiliano, que você Porque lá pode atrás falar. você não tinha, por exemplo, não sabia você não sabia agricultura, então o que que acontecia? O animal era muito mais fácil você pegar o animal e comer aquela carne, né? Até Aí, porque, Thelma, até Aham. porque naquela época se tinha, eu vou chamar de paganismo, mas não é essa palavra. Naquela época tinha-se uma conexão com a natureza acima da média. A natureza e o homem, o símio, dentro da evolução darwiniana, aquelas pessoas que estavam em evolução no planeta Terra precisavam sobreviver. Então se comia o parceiro, mas era com a autorização do parceiro. Então a carne que você comia, ela te fazia bem. Entendi, Hoje, entendi. você tem um comércio de distribuição de carne no planeta inteiro e os animais eles vêm para você com uma série de enzimas provocadas pelo medo É, e polui a carne. Aí você come veneno ao invés de comer alguma coisa saudável. Não é mais a mesma coisa. Os índios, sim. por exemplo, eles faziam uma negociação. Eles faziam um toré. Sabe o que é um toré? Não. Toré é um ritual de prosperidade, um ritual da caça. Que Eles tomavam lindo. uma ayahuasca, tomavam lá um narcótico qualquer, e principalmente os meninos que estavam se tornando caçadores. Eles faziam um ritual de passagem e eles tomavam lá uma datura, um chá de arruda, sei lá, qual era a coisa que eles faziam. E eles entravam em transe e projetavam no astral. No astral, eles encontravam o espírito do animal que ia ser sacrificado. No astral, eles negociavam a autorização da morte daquele bicho. Pela manhã, a hora que voltava para o corpo, ia para a floresta e buscava o animal que já estava lá esperando para ser morto. Que Olha a diferença. interessante. Sim, Então, você pode. Isso é xamanismo. Isso é o básico do xamanismo. Tá bom? Que é sim. o ritual de passagem. Ok. Mas vamos voltar na situação então, de memórias. Primeira memória, reino cristalino. Segunda memória, o reino aquático, o terroso. Terceira memória, o animal, o instinto. Aonde eu tenho muito mais fisicalidade. E a quarta dimensão, ou o quarto corpo mental inferior, ou mental superior, não, mental inferior, é onde moram as evoluções intelectuais e tecnológicas, provocada por parceiros extraterrestres que vieram de planetas com tecnologia e usaram essa tecnologia para se autodestruírem, estavam num astral, dentro de um cinturão de um planeta qualquer, temporariamente, esperando o momento de acharem lugar para reencarnar. E aí o plano maior traz para eles assim, ó, encontramos um planeta onde vocês podem reciclar. Legal. Então vamos todo mundo para esse planeta para passar milênios. Só que quando chegou no planeta Terra, planeta Shan, ou Gaia, chegou aqui, nós éramos raça em desenvolvimento. A gente chegou
num formato de pesquisa do Charles Darwin, a gente chegou no homem de Neandertal, ou no Sapiens. Quando essas inteligências extrafísicas, através de genética, mudaram o DNA às pressas, para aquele povo que estava lá para cima descer e ter equalização cerebral, para poder encaixar o escafandro. Ou seja, eles mergulharam numa atmosfera densa pra caramba, biofísica, química de carbono, para poder ter um corpo. Ou seja, um escafandro, uma roupa de mergulho. Esse corpo de terceira dimensão, ele nada mais é do que um escafandro, para você mergulhar nas profundezas mais tenebrosas. Então, sabe o que eu tô lembrando aqui? Só cortando o seu raciocínio, mas lembrando de uma coisa. Eu fiz uma época um retiro de meditação. E é muito interessante que nessa meditação, a gente passava o dia todo meditando, a gente não via as pessoas, né? Assim, o grupo que estava lá, a gente não podia interagir. Ou seja, abaixava ao máximo o nosso nível de percepção, de visão. Você não via nada, você ouvia, às vezes, né, as orientações, mas você não falava, você não podia ver imagem, né? Muito, muito assim. E é uma coisa interessante, porque ele começa a perceber, você na meditação, você tinha que ficar 1 hora sem se mexer, né? E aí você começa a sentir dor, né? Você começa a sentir sensações, dor, às vezes você sente coceira. Cai tudo, coceira. É um negócio, o que o cérebro, é isso que eles falam, que é o cérebro reptiliano que está ali, atuando em você. Exatamente. E você tem que aprender a controlar isso. Exatamente. Quando você aprende a controlar, some. É impressionante, some a dor. É uma sensação que eu estou falando que eu vivi. Pois impressionante. Então, esse cérebro reptiliano é o que te induz a algumas posturas que elas são animalescas e extremamente instintivas, bélicas, na verdade. É essa reatividade que é a falta de oxigênio no cérebro. Porque quando o seu corpo não respira, e é por isso que existe uma modalidade. Pouquinho. Acho que é. Oi, Thelma. Agora está melhor. Estava falhando. O nosso corpo físico. Thelma? Oi, estou aqui. O nosso corpo físico, o nosso cérebro físico, ele precisa do silêncio, lembra? Sim. Entretanto, ficar em silêncio para o cérebro reptiliano é difícil pra caramba. Porque ele é agitado, ele é reativo, ele precisa do movimento, da manipulação, do gesto. Então, assim, o que acontece nessa brincadeira toda? Porque eu aqui estou dando uma seguradinha para falar sobre o astral inferior. Não sei se você percebeu. Sim. Então, o que acontece? Primeiro a gente tem que fazer um preâmbulo, porque a partir do momento em que você vai para o quarto corpo, que é o mental inferior, a gente passou, na outra live, a gente passou uma linha invisível entre a quarta dimensão de baixo astral e a quarta dimensão de alto astral. Por quê? Porque o pessoal da quarta dimensão de alto astral, que está em conexão com quinta dimensão, vem para a matéria com boas novas. Vem com tecnologia, vem com conexões, vem com um monte de coisa boa pra caramba. Aí, o povo que se sente ameaçado num umbral inferior, ele vai dizer, opa, peraí, isso aqui liberta a humanidade, nós não podemos deixar a humanidade libertada. Então vamos banalizar isso. O que eles fazem? Eles pegam aquela tecnologia, aquela informação e jogam no fake news. E começa a mentir e fazer brincadeira a respeito daquela tecnologia. Isso é bobagem, isso não existe, isso é X-Men, isso é não sei o quê, entendeu? Para quê? Para banalizar. Porque se você não tem uma personalidade controlada em si mesmo, se você não tem
uma alma humana controlando o réptil dentro de você, você se deixa levar por qualquer mentira. O que acontece nessa brincadeira em relação à tecnologia? Se você não formou ego, se você não formou ainda ego, ou seja, você ainda não sabe quem você é. Qualquer um vai ser você. Você vai ser qualquer coisa que alguém queira que você seja. Você vai ser aquele que não tem ego e que idealiza o ego. Né? Você não, idealiza. E o pior que busca. O pior é que o camarada que idealiza alguém, ele busca um mestre, né? Sem olhar para dentro. Exatamente. São aqueles seguidores, né? Daqueles gurus. Eu nunca esqueço um dia desse que tinha um negócio que ia ter em São Paulo, que era para entrar, acho que era quase 3 mil reais para ir ver um desses gurus. E as pessoas pagam aquilo achando que vão ficar iluminadas, evoluir pagando 2 mil reais só para ver o cara. Mas eu vou te dizer uma coisa, Thelma. Veja, vamos consertar isso que você está dizendo, porque nós estamos num planeta onde as coisas elas são relativas. Tá bom? Então, por exemplo, o Sai Baba e Jesus Cristo, por exemplo, eram duas almas extremamente evoluídas. Vou colocar Cristo em primeiro plano, Sai Baba em segundo plano. Tão maravilhosos quanto? Ficou ruim. Ficou ruim? Ficou ruim. E agora? Não estou te ouvindo. Tá Alô? falhando. Será que é o meu microfone? Alô? Agora melhorou. Agora melhorou. Então vou segurar aqui. Até onde você ouviu? Porque para eu poder dar seguimento no raciocínio. Não, você estava falando que agora a gente tem que tomar cuidado e você ia falar. Não, eu estava falando de Jesus Cristo e de Sai Baba. Sim. Tá? A gente tem que tomar cuidado naquilo que está comentando, porque, claro, não é qualquer guru, não é qualquer espírito de luz que faz evoluir o camarada pelo excesso da luz dele. Mas se você pegava um camarada como Jesus Cristo e como Sai Baba, que são duas divindades em épocas diferentes, posso soltar o microfone? Tá me ouvindo? Pode. Tá me ouvindo? Então tá. Então vou pegar apenas duas modalidades. Jesus Cristo Sai Baba ou Mestre Akonim, Mãe Maria, Mestre Saint Germain. São pessoas de luzes muito altíssimas. Então essas pessoas, quando elas estavam no meio humano, a extrafisicalidade deles era tão intensa, a luz deles era tão intensa, que as pessoas que estivessem por perto eram mexidas eletronicamente. Imagino. Só que esse povo não cobrava para dar luz. Esse povo trazia a divindade e oferecia a divindade por um bate-papo, por um conselho, por um aperto de mão, por um abraço. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Aí você vem para o século XX de Kali Yuga, da deusa da destruição, que é Shiva em si mesmo, e aí o camarada está ali sentadinho porque ele é alguém que entra em silêncio com facilidade e aumenta um tiquinho assim, ó, um tiquinho só, a energia etérica dele, a fotônica dele. Tá falhando. E o pessoal acha que ele é Deus em terra. Aí entra no conceito que você acabou de falar, pô, o pessoal paga lá 1.300, 4.000 reais para passar na frente do cara para poder evoluir espiritualmente. Aí sim, você tem razão que as pessoas estão exagerando na dose. Mas os grandes mestres, aqueles que influenciam a humanidade eletronicamente falando, esse cara, você chega perto dele e você se ilumina. Mas porque isso daí mas aí que tá, né, Piero? Eu acho que numa live dessa a gente tem que levar a informação. Eu entendo o que você fala, compreendo e concordo. Mas eu acho que a gente tem que levar a informação que, para você se iluminar, vamos falar assim, né, evoluir, é uma caminhada árdua e precisa de disciplina e precisa de perseverança. Então, assim, é importante a gente falar essas coisas, porque assim, ninguém vai se iluminar, eu vou me iluminar, aí ele se ilumina. Não é assim, é uma caminhada difícil, não é uma caminhada... Então calma. Com disciplina. Então, a gente vai chegar nisso. Porque, por exemplo, quantos Jesus tiveram aí? Para você, por exemplo,
Sim, mas assim, tiveram um monte, mas assim, qual a chance que uns 7 bilhões de pessoas que estão na humanidade hoje, lá na Terra, tem de encontrar um Jesus e se iluminar de estar perto de Jesus? Só os merecedores. Não, tudo bem, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, vamos lá, vamos arroz e feijão, aquela pessoa que está ali num bairro aí em São Paulo. Então, assim, ela está aqui vendo essa live, né? Então, assim, opa, vamos tentar, sentiu, ela tocou, ela partiu, viu essa live, tocou o coração dela, que, poxa, ela sente que ela precisa fazer alguma coisa que faça sentido para ela. Porque o que vai Perfeito. começar a tocar é isso, você vai achar, procurar alguma coisa que faça sentido para você. Porque você Perfeito. está Perfeito. desconecto, que você está ali. Então, o que a gente pode levar de informação, além das diversas coisas que você está falando, é que esse caminho você pode, qualquer um pode, deve. É o que você começa falando a sua live de hoje, a de quinta passada, a de quinta retrasada. Que não temos mais tempo. Então, quem está ouvindo essa live? Exatamente. Gente, acorda. Então, três coisas o Piero vem falando. Primeiro, o tempo urge. É para ontem. Para todo mundo. Para todo mundo. Segunda coisa que você falou, o silêncio, que é através da meditação. Mas você não vai a primeira vez, mas eu não sei fazer meditação. Eu não consigo ficar em silêncio. Gente, é um treino para esse cérebro que você está falando, que é o reptiliano. Que o reptiliano está lá, não vou fazer porque... não vou fazer. Porque tá, ou seja, a gente vai se mentindo o tempo todo. E a terceira coisa que você está falando, que eu estou assim, pontuando aqui, é o amor, né? Você trabalhar essa amorosidade para sair e virar isso. Porque é por amor por você que você vai se conectar com você mesmo. Perfeito. A análise é essa. A leitura é exatamente essa que você acabou de fazer. Parabéns. O que eu estou colocando para você é que, assim, durante alguns milhões de anos, a Terra recebeu visitas de extraterrestres, de inteligências com tecnologia interplanetária. Esses caras vêm para o planeta Terra para fazer a Terra evoluir em função da necessidade que se tinha de recolher uma série de entidades, de espíritos, de almas, que estavam presas num lugar que não era o habitat necessário para elas crescerem como ser humano. Sim. Tá bom? Então elas vêm para um planeta de terceira dimensão para desenvoltura da alma espiritual. Veja, quando a gente fala de evolução espiritual, a gente fala de duas coisas diferentes. A gente fala de espírito e a gente fala de matéria. O espírito é uma inteligência extrafísica sem corpo. Ele é etérea. Ele é etéreo. Ele é uma energia livre de vergões, livres de pesos, de coisas. O que acontece? Quando você encarna num corpo físico, num processo de evolução, você tem 98% de fisicalidade, aí você é uma alma em evolução. Aí os milhões de anos passam, os 3 milhões de anos passam, você evolui como alma, e aí você chega num patamar de meio a meio, em que você é influenciado 50% por um espírito e 50% pela materialidade. Quando você fomenta os 7 níveis de consciência, que aí você sai da 4ª dimensão e passa para a 5ª de consciência, você está passando para o mental superior. Você está passando por uma capacidade interativa comunitária, onde eu não tenho ego, onde eu não tenho pecado, onde eu não tenho perdão, porque somos um. Agimos e interagimos pelo todo. É um efeito colmeia. Ok? Mas a nossa live está para a 4ª dimensão e astral inferior. Por quê? Porque lá no astral inferior você tem aquelas remanescências patológicas, que são os dragões. Assim como os magos negros também. Assim como os reptilianos, os greys
e outras raças que são extremamente desequilibradas. Entretanto, elas não são idiotas, elas não são burras, não são desinformadas. Elas são cientistas, são manipuladores, são geneticistas. São pessoas que mexem com o seu DNA porque vieram milhões de anos pesquisando a raça humana. Então, veja, o que eu quero dizer é que essa hibridação que a gente tem com reptilianos, com os gatos, com os dragões, com todo esse povo que domina a Terra, tanto por bem quanto por mal, eu não estou dizendo que essas raças são só mal. Elas são boas também, porque elas trouxeram tecnologia. A questão é que chegou-se um momento em que elas precisavam ter parado com a manipulação e deixado a humanidade crescer por si só. Entretanto, se acha mais fácil você ter escravos do que você passar a produzir você o seu arroz e o seu feijão. Entendi. Tá legal? Então, a nossa modalidade hoje, conforme a gente conhece a humanidade, é de escravos das trevas. Porque há de convir comigo que nós temos aqui ainda 70% de pessoas mal intencionadas. Nós temos 70% de pessoas mal intencionadas e 30% de pessoas que estão indo numa linha de viabilização moral. Senão, se isso não fosse verdade, nós não estaríamos barrigando Jesus Cristo até hoje. Sim. Que é um espírito solar que desceu em terra e disse: você não é melhor do que ninguém. Você tem que curar a si mesmo para ser parceiro do outro. Para você ter merecimento do outro, você tem que estar acima da média e não abaixo da média. Verticalizando. Mas isso é um processo, né? É um processo. Nós estamos falando de 3 milhões de anos, né, Thelma? Então, veja, agora há pouquinho, há 10 minutos atrás, eu falei que a gente, na quinta dimensão, não tem mais pecado e não tem mais perdão. Sabe por quê, Thelma? Porque naquela região sombria do umbral, onde estão os dragões, onde está o abismo, a podridão moral, nós estamos falando de moralidade. Moralidade no sentido, não é a moralidade do homem, essa coisa de eu posso fazer determinadas coisas e você não pode. Faz o que eu faço, mas não faz... como é que é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Né? O ser humano vem agindo assim, eu como sou melhor do que você, posso fazer o que eu quiser. Mas eu posso dizer para você que você não pode fazer, porque só eu posso fazer. Como é que o Rodrigo está aí? Muitos querem iluminação, mas poucos querem se iluminar como um adepto consciente do processo de reforma íntima. Exatamente, Rodrigo. Sim, gratidão, meu irmão. Por quê? Os mestres, eles vêm, desde sempre, deixando caminhos de virtude, Thelma. Mas é cansativo para o cérebro reptiliano trabalhar em conformidade com o todo, porque ele é verticalista. Ele quer a zona de conforto dele, mas ele não quer... Como é que é? Meu irmão tem uma brincadeira que eu falo, cara, presta atenção no que você está falando, porque assim, o mínimo esforço que você tem que ter na matéria é fazer bem para você mesmo. Esse é o mínimo esforço. E você fazendo bem para você mesmo, você vai deixar de fazer muita coisa para alguém porque você não gostaria de ser vitimado. Então, quando essa coisa acontece, onde o cérebro reptiliano quer, por uma zona de conforto, evitar a fadiga, então ele para de pensar, ele para de agir, ele para de interagir, ele para de ser parceiro, porque ele quer evitar a fadiga. Sim. A coisa do evitar a fadiga te leva a um radicalismo muito grande, porque para evitar a fadiga do crescimento, você não estuda, você não se dedica, faz tudo nas coxas. Você faz com acomodação. Ah, para que estudar? Estudar é para nerd. Nerd é burro. Nerd é feio. Né? Uma introjeção de valores, por exemplo, norte-americanos, de perseguir pessoas inteligentes, que chegou aqui num lugar onde as pessoas não têm tanta inteligência assim e querem punir quem pensa diferente. Quem alcança valores, quem conquista coisas por exercício da vontade.
Uhum. O que faz a diferença entre um ser humano e o outro é a amorosidade que um tem pelo outro. É só isso. O resto é tudo igual. Você pode conquistar o que quiser, a hora que quiser. E Pode também falar. tem essa coisa, né, Pedro, que eu percebo, por exemplo, quando você mostra, né, alguma, por exemplo, você vem num processo seu de alinhamento, né, de busca e tal, e aí você mostra isso, você expõe isso, porque quando você estuda, você treina, você tem um poder sobre aquilo, mesmo que você seja uma pessoa que não seja um acadêmico. Eu Perfeito. estou falando, eu estou tentando falar porque, por exemplo, muitas vezes você critica aquele que expõe, mas você não Não expõe faz nada para se mostrar. para mostrar, porque não adianta nada É. você ter um estudo, ter um saber, né, um conhecimento e não passar isso. Então, ou seja, e esse passar, você vai se expor. Então, assim, mas eu acho que quem se expõe, ele está conseguindo, está se esmerando, está melhorando a cada E dia, ele né? fortalece, e ele se E ele se fortalece. fortalece, As pessoas, né? elas têm uma vergonha, por exemplo, de pagar mico. Ah, eu não vou subir no palco para fazer teatro porque eu vou pagar mico. Ah, eu não vou falar determinada coisa porque eu vou pagar mico. Ah, porque eu vou pagar mico. E aí ela deixa de fazer aquilo que tem vontade porque ela está com medo de pagar mico. Como assim? É, Quem é o mico da é. história? É você que se expõe e mostra a sua verdade e a sua transparência? Ou as pessoas que mentem para você toda hora dizendo que você está errado em tudo que você faz? Quando elas não Pois fazem nada por elas mesmas. Isso para mim é, tem uma palavrinha chamada mau caratismo. é. Quando você se É, permite é. sabotar, Não, pode eu acho que falar. também são processos, né, de conhecimento. Eu fico pensando assim que são processos mesmo. Porque, por exemplo, vamos É um pensar, processo, Thelma. né? É um Pode processo, falar. né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu lembro, nunca esqueço quando eu entrei na faculdade, que eu fui, acho que num congresso, e a professora era tipo um papa na área. E aí ela pegou e ela leu o que ela tinha que falar. Eu falei, meu Deus, mas, Ei, Vanusa, poxa, tudo né? Ela bem? Seja veio aqui, bem-vinda. ela veio aqui e lê isso daqui. Aí, ou seja, poxa, eu faria melhor, né? Na minha prepotência eu falava, eu faria melhor. Ou seja, na realidade, lendo ou não, ela estava se expondo lá, né? Então, assim, realmente é um processo para você conseguir chegar ali, Então, mas lendo existe ou uma não. prepotência e existe uma soberba nesse julgamento que você acabou de fazer. Porque assim, eu sou bom Claro. acima da média, eu faço melhor, mas não estou com vontade agora, vou evitar a fadiga. Então, Por assim, ou quê? seja, Porque eu posso criticar, eu posso achar os erros do outro, mas eu não quero mostrar os meus, porque senão eu vou pagar mico. exatamente, mas mostrar os seus, esse erro, esse acerto, ajuda a você a esse exercício Amadurecer, de claro, amadurecer, claro. né? E isso é democracia. E Respeitar é os um limites do guerreiro, outro. né? Isso é um guerreiro que faz, Então, né? Quando então você vamos voltar lá pega, atrás. Para tá. dar seguimento nisso que você A está gente, dizendo, a ó, gente a vai gente tem pontuar. 7 minutos para dar 1 hora, É mesmo? Você quer fazer uma de 3 horas tá? hoje? Então eu vou tentar ser o máximo sucinto. Veja, lá Tá. na quarta dimensão, naquela região escura do umbral, mais para a densidade lá para baixo, existe o abismo. É um Sim. abismo aonde só moram as pessoas que não querem evoluir de jeito nenhum. Por quê? Evoluir requer transformação da própria pessoa. Evoluir requer liberdade participativa. Então, ficar lá embaixo eu sou um no inferno. Eu tenho meu trono, eu tenho meu poder, eu sou o diabo. Eu sou o. Ok? Então, vai se formando guetos. Guetos de cientistas do mal, de manipuladores genéticos, de magos negros, de reptilianos, de greys, de um monte de gente. De dragões, etc. Esse abismo, ele está sendo microserrilhado como uma região. É como se você estivesse desmontando uma área para montar a mesma área em outros lugares. Então a gente brinca com a história de não ter tempo de terceira dimensão para errar moralmente falando, porque senão você vai para Uga Uga.
que acontece? O planeta Terra, ela tem a Lua e tem o Sol, ok? Vamos imaginar que o inverso do Sol, um Sol negro, que é o mal, a patologia da humanidade, está para esse abismo eletrônico. E existe tanto hibridismo moral entre o ser humano em terra e essas entidades maléficas, existe tanta interatividade que você não sabe quem alimenta quem nessa terceira dimensão. Isso é sério pra cacete. Por que é sério pra caramba? Porque na hora de ir para o Uga Uga, toda essa região geográfica está sendo tirada de Gaia, está sendo cortada como um câncer. O médico vai lá e faz a operação, tira aquele câncer. Ah, você vai fazer um transplante de rim, de fígado? Você vai lá tirar aquele rim que está ruim e vai levar esse rim para outro lugar. Então esse Sol negro, ele é eletronicamente compatível com quem está na terceira dimensão em estado de patologia híbrida. Com os dragões, com os reptilianos, ok? Claro, existem raças que são do bem? Tem. Mas nesse momento de terceira dimensão, nós ainda estamos em Kali Yuga. Nós estamos em tempo de sono letárgico. Onde eu me permito invadir por uma telepatia racional. Uma telepatia patológica que toma conta dos meus 3 cérebros, me colocam por indução. Isso a gente chama de mega assédio. Então, essas inteligências extrafísicas patológicas assediam o seu cérebro físico, que não tem ego, como você fala de ego, né? Não desenvolveu ego ainda. Então, é uma pessoa que está ali como um mata-borrão, aceitando qualquer porcaria e ele interage. Ele suga aquele negócio. Ela não sabe quem ela é ainda, né? Que ela não sabe quem ela é porque ela foi sabotada desde a infância. Então, é por isso que os textos, tem tanto texto escrevendo sobre os despertos. Né? A gente tem visto muito isso, que é despertar desse sono que você fala aí. É a chave sol. Quem sou, onde estou e o que estou fazendo. É o me colocar no aqui e agora. Porque essa letargia me faz estar em estado de sonho. Numa quarta dimensão patológica. Então, por exemplo, diga-me com quem tu andas que eu te darei aonde vais. Então, veja, vamos imaginar uma ninfeta que gosta de ter relação com 200 ao mesmo tempo, ou então um ninfeto que gosta de ter relação com 200. Então o camarada vai na parede ali e fala assim, peguei. Isso é ego. Inferior. Isso é uma patologia do campo elétrico dessa pessoa. Ela é totalmente evasiva e periférica nas emoções dela. Então, eu tenho um problema com o meu masculino, eu tenho um problema com o meu feminino, eu não consigo crescer porque eu estou separado das minhas duas energias que formam o meu pai e mãe vida. Meu pai e mãe vida é Cristo dentro de você, a chama trina, o rosa, o amarelo e o azul, que a gente já conversou. Sim. Então, veja, o que eu quero dizer é que nós estamos no momento de ter que escolher entre o sol negro e o sol amarelo. O sol negro, ele está se preparando para ir embora. Ele é como se fosse um planeta chupão, é uma energia centrífuga que, pela velocidade, ela vai puxando os iguais. Então, para você poder estar em terra de quinta dimensão, que é a Terra Nova, participativa, efeito colmeia, todos somos um, você precisa escolher conscientemente, emocionalmente, para qual dos dois lados você vai. Porque o sol negro ele vai embora e vai levar você por atração eletrônica. Os iguais se atraem. Então, nós temos aí um prazozinho aí de 70 anos para tocarmos essa energia. Só que a gente, 70 anos em relação a 3 milhões que a gente rasgou dinheiro e jogou pela janela, 70 anos é nada.
para você mexer É um no seu segundo, né? É um ativo de É um segundo, segundo. exatamente. Então, assim, hoje eu pedi permissão pro plano espiritual para falar determinadas coisas, porque eu estava preocupado pra caramba com isso. Você não faz ideia. Porque isso é grave. Ou a pessoa muda ou ela muda. Da água pro vinho. Não tem mais tempo para entrar na zona de conforto e dizer, amanhã eu faço. Mas eu penso, Piero, concordo com você, concordo na responsabilidade que a gente tem de levar essa informação, a importância que a gente tem de levar essa informação, mas eu concordo que o que eu acho que é importante é a gente passar a certeza e a gente ter essa certeza, que a gente precisa fazer o nosso caminho. A nossa Eu parte. preciso fazer a nossa parte. Então, por exemplo, eu demorei muito para fazer meu silêncio diário, mas demorei muito. Olha, de entrar em contato, há mais de 20 anos, entrar em contato, saber que era importante fazer o silêncio diário, a meditação diária, e não fazia. Ou seja, é um tempo mesmo que o ser humano... Essa semana... E hoje eu percebo... Não, só para completar o raciocínio, e hoje eu percebo que tem pessoas que entram em contato com o conhecimento e já estão muito mais rápido se curvando, se disciplinando. Né? Perfeito. É isso, né? Perfeito. O que eu quero dizer com isso é que, assim, eu falei para você que eu ia dar uma notícia na live de hoje, né? Sim. No domingo passado, eu tive o privilégio e a honra, olha as palavras que eu estou usando, eu tive o privilégio e a honra de ser iniciado numa filosofia budista. Eu estou falando de filosofia porque lá eles não consideram o budismo como religião. A nossa parte. Thelma, tá me ouvindo agora? Interessante que na hora que você falou da filosofia, você ia falar da filosofia, travou. Eu sei. Mas é a tal da sabotagem. O que acontece? Lá eu fiz uma iniciação para o Maitreya Buda, que é o Buda da felicidade, da riqueza, da prosperidade. E eu vou colocar como uma palavra, mas ela é só uma palavra, tá bom? O pacto que nós fizemos é de estarmos para a luz 100%. 100%. Então, lá, o meu nome físico foi projetado para o livro da vida no plano superior, do sétimo raio. Ok? Nesse livro da vida foi-me dado o direito de divulgar esse Kyudo. Kyudo é o processo de você estar à parte das doenças da terceira dimensão ou das calamidades que possam vir a acontecer nesse planeta. Pela prática do Kyudo. A Vanusa está falando que, para o Piero, para você repetir, porque ninguém ouviu. Porque está travando, impressionante. Tá chovendo, né? Choveu pra caramba. Enfim. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte. Existe um ritual chamado Kyudo. Esse Kyudo, ele é trazido para a Terra como um conceito de libertação da terceira dimensão. Uma libertação consciencial trazida pela Mestra Kuan-Yin e pelo Cristo Maitreya, que tem um compromisso com a Terra para os próximos 10.800 anos. Esse foi o acordo que o Maitreya fechou com a Terra de Gaia, ou para os ETs, Shan. Quem chama a Terra de Shan é o comandante Ashta Shan das confederações intergalácticas. Ele chama a Terra de Shan, porque eles visitam a Terra há mais de 10 mil anos. E só agora aparece na mídia. Mas o que eu quero dizer é que eu convido vocês, aquele que quiser, fazer o ritual do Kyudo,
Porque o Kyudo, ele é uma modalidade que foi proposta só para os grandes mestres da luz. E para essa transição planetária, que começou em 2012, foi feita uma liberação do Kyudo para a humanidade. Que bacana. Para que nós, na terceira dimensão, sejamos protegidos das calamidades, das enchentes, dos tsunamis, das guerras, seja lá o que for, e das doenças. Então, você passa a ter um extra no seu DNA que te protege contra qualquer coisa que possa vir a ser um vírus, uma doença, seja lá o que for. Maravilha. Eu fiquei muito emocionado, porque a hora que eu comecei a fazer a reverência para o altar do Maitreya, eu senti a presença da Mestra Kuan Yin. E tendo sentido a presença da Mãe de Misericórdia, ela é para a cultura chinesa a mesma coisa que Maria de Nazaré. Para a cultura ocidental, grego-romana, tá bom? Ísis, Urânia, né? Essa Mãe Suprema, ela traz a capacidade lúcida de você interagir com a humanidade. Então, prosperidade, qualidade de vida, felicidade em viver e, acima de tudo, compaixão pelo outro. Sim. E eu fiquei muito feliz porque, ao descobrir que era a Mestra Kuan Yin que estava regendo ali, descobri que o Maitreya, numa encarnação passada, foi irmão físico, biológico da Kuan Yin. E os dois trabalham exatamente com a modalidade da compaixão. Por isso, Mãe de Misericórdia, Pai da Misericórdia. Eu fiquei... E eu falei assim, eu vou falar na live, eu quero contar para todo mundo, porque todo mundo merece ser feliz e estar protegido contra tudo e contra todos. Que não queiram que você se liberte. E aí, por isso, hoje eu sinto coragem não é a palavra, mas eu sinto a energia me impelindo para fazer esse trabalho de reconexão com a ancestralidade. E dizendo que, por exemplo, falei para você uma vez lá atrás que nosso lar é uma cidade no astral que ela trabalha com os suicidas. Lembra disso? Lembro. Ou não lembra? Lembra? Onde nosso lar... Uma das primeiras lives. E aí a gente entende que não é só nosso lar que trabalha com os suicidas. Uma vez que o ser humano está hibridizado com essa galera do profundo, da podridão lá embaixo, e as pessoas elas se atiram no abismo da delinquência moral gratuitamente. Ah, tem uma rave ali? Tô indo. Ah, tem uma galera brigando aí? Tô chegando. Tem um povo discutindo política ali, vou lá só para provocar uma briga, só para ver a briga. Então, assim, isso é delinquência, isso é infantilidade moral e infantilidade espiritual, o que leva você ao suicídio. E não é suicídio de, vou me atirar na frente do trem. Esse é o pior deles, porque ele é escravo de suicidas que moram no astral inferior. E esses caras, pela emoção da humanidade, chega perto, faz conexão e influencia o camarada a fazer porcaria, que é atentar contra a própria vida. Mas a gente atenta contra a própria vida da gente todo dia, Thelma. Quando você não fala um bom dia para alguém. Quando você não dá um sorriso para alguém. Quando você não abraça, quando você só critica, só aponta o dedo. Quando você não tira seu dia para você evoluir, para saber que você não está aqui, como você fala, para ir no shopping, né? Exatamente, para dar rolê no shopping. Né? Basicamente é então, isso. Quando você tá bom? Então, não assim, percebe que você está aqui para evoluir consciência, né? Você vai na direção errada. Você está indo na direção errada. Mas tem uma coisa que é extremamente importante salientar aqui com relação à quarta dimensão, é que todas as cidades astrais, seja Luxor, seja Nosso Lar, seja Santa Esmeralda... Você sabia que Santa Esmeralda é dirigida por Mãe Maria de Nazaré? Não sabia. Maria não é o mestre do raio verde, da cura, da verdade, de que a gente tanto fala. A verdade te liberta. Maria trabalha com colônias de suicida. Que interessante, que bom. Maravilhoso.
Por quê? Porque ela não é só mãe no nome, ela é mãe na ação também. Então ela passa numa caravana com médicos e socorristas, vai lá e puxa a malha de quem ainda pode ser curado e pode passar pela reencarnação para botar na matéria. Aí, o que que acontece? Quando esse sol negro estiver indo e levando as pessoas juntos, está levando por atração. Mas lembra dos 15 bilhões de almas humanas que estão nesse planeta, pesando o planeta? Uma terça parte já está indo para Uga-Uga, a outra metade está no astral inferior porque são patológicas e precisam da terceira dimensão para poder fazer a inibação moral, a vigília moral. Esse povo tem mais sorte do que nós, sabia? Porque eles virão para uma terra de quinta dimensão, eles já virão encarnados numa terra de quinta dimensão, onde não há pecado e não há perdão. Porque você só pede perdão se você pecou contra, seja lá o que for. Entendeu? E aí, como perdão e pecado estão para as dimensões patológicas, quando esse abismo, quando esse umbral for literalmente levado para esse planeta chupão, porque vai ser uma acoplagem eletrônica, o camarada que estiver por aqui vai ter que cuidar dos remanescentes. Então, os mais velhos, como nós, vamos ter que cuidar dos remanescentes que ficaram sem pai nem mãe. A gente vai ter que fazer a nossa parte porque nós somos os curadores da última hora. E curadores precisam acordar. Isso já é para outra live. Ô, Piero, okay. Diga. Vamos, a gente está caminhando para o fim, pro né? Final, porque também sim. Para o final, porque as pessoas, ela tem os compromissos dela, enfim. Ok, sim. E a gente tem as nossas coisas também. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, que durante a live eu me dei conta de que a gente praticamente, essa é a última live do ano. Por quê? Porque semana que vem é 24 de dezembro, quinta-feira que vem. Ok. Tá? E do outro é 31 de dezembro. Então, gente, são dias estaremos muito em festas. Né? Sim. Em casa, né? Eu vou estar em casa, mas assim, é outro momento. Então, assim, o ano que vem, claro que a gente continua, tal, acho que a gente tem outras lives para fazer, muito assunto, isso vai. Mas eu queria que a gente aproveitasse e que você deixasse uma mensagem. Eu acho que eu vou falar a minha primeiro, para as pessoas. Primeiro, assim, para mim, o ano de 2020 foi um ano, olha, gente, com todo respeito, viu? Muito bom. Muito bom. Por que para mim foi bom? Porque através da dureza dele, ele me possibilitou observar aspectos da minha vida muito bons e que eu pude crescer. E mais do que isso, aspectos duros do meu coração que eu pude, através do isolamento, através de todo esse trabalho, eu pude me sensibilizar. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande para mim. Posso falar isso prático, por exemplo, eu estou mais próxima da minha filha, eu estou mais próxima do meu irmão, então eu acho que isso é muito positivo. Perfeito. Estou mais próxima do site, né? Que eu já venho falando isso. Para o ano de 2021, eu desejo, claro, continuar com essas lives, melhorá-las, né? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer e continuar nessa empreitada, da gente trazer esses assuntos mais profundos de quinta-feira com você, não que os outros não sejam. Começou a chover de novo. Começou a chover aqui. Então, assim, era isso. Eu queria primeiro... E aí, o ano que vem, com certeza, vai continuar. Mas eu queria primeiro agradecer as pessoas, né? Que participaram com a gente, que visualizaram. Porque sempre a gente vai trazer, não só com o Piero, com você. O que você gostaria de falar? Então, primeiro, agradecer você, Thelma, por tudo que a gente conseguiu fazer nesse ano. O ano não foi um ano fácil para ninguém, tá certo? E nos trouxe para você que foi a
capacidade de interagir da melhor maneira possível com a humanidade, claro, começando pela família da gente. Foi um ano bastante próximo com família, né? Uhum. Só que tem uma coisa que é extremamente importante salientar, é que existe um ditado que diz que a gente não faz omelete sem quebrar ovos. Se isso é uma premissa verdadeira, todo mundo, de uma ou de outra maneira, acabou aprendendo e evoluindo. Claro. E aí, sim, para mim, mais do que nunca como terapeuta, em função de ter assumido o compromisso com a ancestralidade, de trazer as pessoas para minha ancestralidade, para eu me reconectar com elas e para ajudar pessoas e fazer esse meio de campo para que as pessoas possam também se reconectar. Então, eu estou muito agradecido. E aí, com relação a Maitreya Buda, mestra Coelhinha, eu estou mais agradecido ainda, porque o ano que vem vai ser um ano de muita coisa boa pra caramba pro planeta Terra. E eu quero estar trabalhando, eu quero estar na luz forte das pessoas, para acordar pessoas. Namastê, gratidão a todo mundo, gratidão, Thelma, e gratidão a todos assistindo. Claro. Eu queria agradecer especialmente também, a Vanusa nos ajudou respondendo para os clientes ou pedindo para as clientes fazerem perguntas. Nossa, gente, isso me ajuda muito, porque aqui eu sou a câmera, eu sou tudo. Então, assim, é muito complicado essa parte técnica. Então, assim, ter uma pessoa querida que possa ir nos ajudando, isso me ajuda a estar mais atenta do que a gente vai poder falar e discutir. Muito obrigada, Vanusa. Obrigada, muito obrigada, Benê, que não perdeu uma live. Acho que a Benê não perdeu uma live. Isso é uma maravilhoso, alegria. Maravilhoso. A Vanusa é minha parceira, minha colega, minha amiga, minha irmã, uma irmã de criação que eu achei no caminho e ela me achou também. Que ótimo. Vanusa, e ela que me ajuda. Vladimir, venha sempre. Amo demais. E aí a gente poder fazer uma equipe mesmo, né? De ir organizando perguntas, sempre perguntando para a pessoa, vocês estão entendendo? Vocês querem pergunta? Porque às vezes, se eu faço essas perguntas para a pessoa, eu perco o que você está falando, que eu acho que é muito importante eu estar ligada para poder fazer os links. Maravilhoso. Perfeito. Piero, muito obrigada por esse Beijo ano. no coração. Obrigada por ter aceitado lá atrás a gente fazer uma live, né? Que foi a primeira com Silas. E a gente ter começado eu colocar a cara a tapa, né? Mas é um aprendizado, viu, Thelma? Um aprendizado muito prazeroso. Gratidão. Um aprendizado. E exatamente por conta das lives que a gente está fazendo, eu tenho tomado a liberdade de construir produtos e eventos em cima das nossas lives. Eu estou muito feliz, você não faz ideia. Até porque voltei a pesquisar. Que legal, porque na realidade, a minha ideia é essa, que através das lives seja um conteúdo que o Forças Místicas esteja levando, mas que seja uma forma também de divulgar o profissional, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma propaganda, Thelma, posso? Pode, claro, deve. Posso? Claro. Bom, eu tenho parceria com um camping em Itanhaém, e lá nós temos uma cascata de água doce e temos 2 praias virgens para nós fazermos as conexões com a ancestralidade, que é o propósito do local. Então você pode se divertir, tem camping, tem os chalés e tem o nosso trabalho que é de conexão com a ancestralidade. Então, quem quiser depois, Thelma, se você quiser passar o telefone para quem te ligar aí perguntando, principalmente para quem está em São Paulo, né, por favor. Claro, claro. Eu super... gente, aqui nessas lives, geralmente são profissionais que eu tenho o privilégio de ter, tá com a gente, na equipe, né, do Forças Místicas. Gratidão. Mas tem outros profissionais também, quem quiser vir falar, venha falar, vem bater um papo. Excelente. É isso, eu acho que a gente está no momento de fazer isso. Ô, Thelma, mas eu vou pedir para você, para criar aquela plataforma do YouTube, onde você coloca 30 pessoas, mas coloca 30 pessoas lá. Presta atenção, eu já criei. O Forças Místicas já tem
como é que fala? O YouTube do Forças Místicas, esses vídeos para subir tem que passar por um negocinho que eu não sei fazer ainda. Então, ou seja, e aí tem que subir esses vídeos, aí tem que divulgar. Então, isso é muita coisa. Entendi. Esse ano foi um ano muito desafiador para Forças Místicas. A Vanusa é boa nisso, viu? Ai, que bom! Então, porque na realidade a gente precisa dessas. Porque, gente, eu que faço as propagandas, eu que divulgo, eu que. Então, assim, não tenho equipe, a equipe sou eu. Então, e ainda eu tenho que ter as demandas do Forças Místicas, por exemplo, se há uma reclamação no Forças Místicas, sei lá, de alguma coisa, tudo sou eu que vai bater comigo, para mim, para eu resolver. E eu quero que seja assim. E hoje eu estou muito convencida, e o coronavírus, eu acho que ele trouxe essa necessidade de que o Forças Místicas, ele precisa que eu esteja junto com ele, na frente dele. Então, assim, eu acho que isso foi uma maturidade, me amadureceu muito, porque eu nasci, tive um dom, algo que brilha meus olhos, que é a área da educação, mas por uma força maior que eu acredito hoje que a espiritualidade está pedindo, é que eu esteja perto do Forças Místicas. Não é à toa que há 11 anos eu tive o privilégio de abrir ele. Então, eu preciso estar perto dele. Chama-se merecimento. Que eu não... Merecimento, mas é merecimento. Responsabilidade. Com certeza. Com responsabilidade. Tem então uma frase. Mas assim, pro ano que vem. Thelma. Tem uma frase que diz o seguinte: quanto mais poder você tem, maior é a sua responsabilidade. Gratidão, namastê. Mas como é que fala? Então, assim, que eu estava falando tudo isso para falar que eu estou querendo a coisa desenvolver de uma forma bacana, tudo, mas assim, eu fico travada às vezes nessa parte mais técnica, entendeu? Um processo que sem fazer. E aí eu vou tentar fazer, eu perco um tempo medonho. E aí eu tenho 1000 outras coisas para fazer, mas as coisas estão caminhando. Vai ver que o que a vida está querendo me ensinar é isso, é entrar em contato com essas coisas tecnológicas também. Show de bola. Que eu preciso então eu vou deixar a última mensagem seguinte, ó. Se alguém quiser fazer iniciação com o Kyudo, pode me ligar que eu levo lá pro templo e a gente evolui todo mundo junto. Isso, aí você acolhe aí, tá bom? Com cerveja. Gente, muito obrigada com isso. E, gente, o amor vai salvar você e o mundo. A humanidade. Sim. O verdade. Amor por você Nada como primeiro, aqui, ó, depois pelo outro. Mãe Maria. Eu tô me apaixonando cada vez mais por Mãe Maria, sabia? Eu já era filho. A minha mãe é filha de Mariana. Sim. E aí, na igreja católica. Meu pai casou com a minha mãe, os 2 filhos de Mariana, dentro da igreja, cantando nos louvores lá. Aí nasceu esse 7º aqui, essa figurinha, 7º, número 7 da família. Aí para virar lobisomem na noite de lua cheia. Tá bom. Um beijo. Meu querido, boa noite, obrigada, gratidão, gente. Gratidão. Tchau, Até mais. Até mais.